Boa noite, amada igreja. Boa noite, queridos amigos. Todos aqueles que estão conosco nesse momento. É com muita alegria que eu cumprimento cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor. Né? Que Ele esteja aí no aconchego do seu lar nesse momento, né? Que Ele possa chegar aí, através de tudo que será ministrado nesta noite, dos louvores, da palavra. E é com grande alegria que nós estamos dando início agora a mais uma quarta de poder. É engraçado que eu não sei se todos vocês estão com a mesma sensação de que o tempo está voando, né? Parece que anteontem eu estava aqui na última quarta de poder e já estou aqui novamente. E disso já tem 28 dias hoje, né? Que a nossa última quarta de poder foi realizada no último dia 1º. E essa sensação de que o tempo está passando rápido, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, mas hoje em dia eu tenho gostado, tem me agradado muito, porque quanto mais rápido o tempo passar, mais rápido nós veremos o nosso mestre, né? E eu almejo muito esse dia, como eu sei que a maioria de vocês almejam. E é nessa esperança que eu quero cumprimentar todos os irmãos dos distritos que pertencem aqui ao distrito de Três Corações, a Monsenhor Paulo, São Gonçalo do Sapucaí, Cambuquira, a Igreja do Bom Pastor, Lambari, né, Campanha, e se eu me esqueci de algum, sinta-se cumprimentado nessa noite, porque a cabeça, depois de um dia longo de trabalho, já não está, né, para essas coisas. Mas sinta-se cumprimentado, sinta-se muito bem-vindo, né, nesse dia de louvor e gratidão a Deus, dia também de fazer pedidos, né, ou de contar o seu testemunho. Compartilhe aí conosco o seu pedido de oração ou o seu testemunho. A Juliana está interagindo com vocês aí, esses pedidos serão transmitidos aqui para nós, aqui da Central. Nós tornaremos público o seu pedido para que todos estejam orando por ele, tá? Então fique à vontade para interagir aí conosco. E nessa noite eu quero convidar você, né? Antes de pedir, nós vamos agradecer o nosso Deus nessa noite. Nós vamos falar com o nosso Deus de maneira muito simples. Desde de sábado nós estamos... Bom, Deus tem falado comigo desde o sábado, né? Aqueles que estiveram no culto de sábado também ouviram essa passagem. Quanto o nosso Deus é simples, né? O nosso Deus é muito simples. E o nosso irmão Armando compartilhou conosco e ele fez uma explanação muito interessante, porque veio exatamente ao encontro de algo que eu tenho degustado, eu digo assim, né? Em um livro que estou lendo atualmente que diz Antes de Dizer Amém, é o título do livro. E ele falava sobre a simplicidade do Senhor. E às vezes nós complicamos o nosso Deus, porque ele, na verdade, é simples como um pai. E eu sei que tem muitos pais e mães me ouvindo nessa noite, e vocês sabem como é simples ser pai e mãe no sentido do acesso do filho, né? Quando um filho chega ao pai, ele não precisa de muito, né? Quando o filho grita o nosso nome, mãe, pai, a gente já está ali de prontidão esperando o que é, né? Ou mesmo quando a gente responde um que é, né? Mas é pronto, né? É um acesso livre. Não precisa formalismo, não precisa o exagero, né? E como o irmão Armando falou no sábado com relação a isso, né? Muitos ficam majestoso, não que isso seja errado, né? Mas hoje eu quero que juntamente comigo você se dirija a esse pai simples, falando com ele com o seu coração aberto, como você falaria agora com o seu pai ou com a sua mãe. E nós vamos derramar o nosso coração diante dele, seja pelo que motivo for. Nesse momento, eu vou dirigir ao Senhor em agradecimento,
né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei que assim como Ele tem me ajudado, Ele tem ajudado a cada um de vocês também. Vamos orar? Pai, é assim que o Senhor tem me ensinado nos últimos dias, Senhor, a me dirigir a Ti, somente como um Pai. Na simplicidade, Senhor, de um pedido, de uma oração, de um conselho, na simplicidade de um desabafo, Senhor. E é assim que eu me dirijo ao Senhor nesta noite, juntamente com todos esses irmãos e amigos aqui presentes, ó Pai. Eles estão lá no aconchego dos seus lares. E eu estou aqui na tua casa, Senhor. Mas graças a ti, Senhor, por tuas misericórdias, que são infinitas, nós estamos tão próximos, talvez, como não estaríamos nem presencialmente, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Pai. E nós te louvamos por tua infinita misericórdia, por teu amor tão grande em nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar agora com cada uma dessas pessoas, com cada um dos nossos ouvintes, com cada um dos nossos amigos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar com eles agora, recebendo cada um dos pedidos, dos agradecimentos. E eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar realizando mais uma quarta de poder para a honra e a glória do teu santo nome. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que for realizado nesta noite, cada palavra, Senhor Jesus, que for ministrada aqui, em louvor, Senhor, em sermão, seja para a tua honra e a tua glória. E seja, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor deseja falar com os seus. Que o Senhor possa conduzir cada detalhe nessa noite, preparando, Senhor Jesus, cada, Senhor Jesus, palavrinha, cada vírgula, Senhor, que venha direto do seu trono. Te peço, Senhor, que o Senhor conduza a minha vida, a vida da Andresa, que vai conduzir os louvores, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer a tua glória, Senhor Jesus, chegar a cada lar nessa noite. Que os corações sejam cheios, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite? Convido a Andresa, que vai louvar conosco. Eu desejo aos irmãos, aos nossos amigos que estão conosco neste momento, na adoração do nosso Deus, uma boa noite. Que o Senhor possa abençoar cada lar neste momento. E nós vamos agora louvar o nosso Deus. Esse hino ele é um louvor muito especial, que nós vamos agora declamar ao nosso Deus como nós estamos. Nós vamos agora colocar diante do nosso Deus tudo aquilo que aflige o nosso coração, a nossa alma, para que Ele venha restaurar nossas vidas. Nós vamos cantar agora o hino de número 278 do nosso Inário Adventista. Tal qual estou. Tal qual estou, eu venho a ti. Aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti. Perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achei a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me
me achego a ti. Amém. Glória a Deus por esse louvor, né? Então, vamos aqui às participações especiais. A Juliana está me inteirando aqui dos pedidos de oração, dos testemunhos. Glória a Deus. Então, aqui nós temos os agradecimentos e os pedidos. O Nilton Teixeira pede que oremos por ele e por sua família. Obrigado, Nilton, por estar aqui conosco. A Nara pede oração pelas filhas Olívia e Anita e pelo seu esposo. O irmão Sebastião pede oração pela família e pelo seu primo Henrique Alves, para confortar ele e toda a família pelo falecimento do seu pai, Arnaldo. A irmã Ana Cláudia, Claudinha, agradece a Deus nesta noite pelas bênçãos recebidas, né? E que bênçãos, né? Nós tivemos aí estamos testemunhando ainda um milagre extraordinário, um agir de Deus que está assim, nós estamos nos maravilhando de assistir, né? Deus providenciou a casa para a Vitória, tem providenciado cada detalhe. E nós somos muito gratos por isso. Vitória, se você está conosco nesse momento, um beijo muito grande para você. É muito bom ver o que Deus já tem realizado na sua vida. É maravilhoso de assistir. Somos muito gratos a Deus pela sua vida e pelo que Ele já tem realizado nela. E somos mais do que certos daquilo que Ele ainda irá realizar. Também agradece pela ida do Valdecides, por Deus ter providenciado a ida do Valdecides a Juiz de Fora, hoje, em uma reunião da comportagem, né? Tudo de forma tranquila. E agradece ainda pela vida da Cecília, que tem evoluído muito, de forma muito positiva no seu quadro e provavelmente terá alta na sexta-feira, para a honra e a glória do Senhor. Que notícia maravilhosa, né? Estamos orando por essa garotinha e seus familiares também, e Deus tem agido de maneira extraordinária. A irmã Adriana está trabalhando. Ô, irmã Adriana, que Deus abençoe sua vida aí nesse hospital, a vida de todos aqueles que estarão com você aí nesta noite, médicos, todos os profissionais, seja eles de qual área for, seja eles atuantes de que forma for. Que Deus seja com vocês. E, acima de tudo, os daqueles que precisam da saúde, né, dos pacientes. Estamos orando, sim, por você e por sua família. A irmã Solange Lemes, a irmã Solange lá de Monsenhor Paulo, ainda vou relatar aqui seu testemunho, irmã Solange. Fiquei também maravilhada com o que Deus realizou. Ela pede oração pela lista de pessoas que ela tem buscado a salvação dessas pessoas. Ela ora por uma lista e ela pede que nós ajudemos nessas orações. Conte conosco, irmã Solange. A irmã Claudinha também pede orações pelas famílias que nós conhecemos e também por aquelas que nós não conhecemos e que estão enfrentando aí o Covid, né? Que o Senhor tenha misericórdia tanto daqueles que se contagiaram como aqueles que estão aí na expectativa, aguardando uma melhora, que o Senhor possa cuidar de cada uma dessas vidas. A irmã Cida Garcia pede oração por ela, pela família, pelos amigos e por aqueles que estão na linha de frente e não podem parar, né, no combate ao Covid. Pede oração também pela irmãzinha Roberta e a tia dela, e o pai da Renê. O Elcio pede oração pelo Lucas e pela Gladys. Oi, Elcio, boa noite, muito bom ter você por aqui. Que Deus os fortaleça as nossas vidas nos momentos difíceis. Amém por isso, que Ele fortaleça sim. A irmã Valéria pede oração pela saúde do Jefferson e também pelo Vitor Donizete, todos em razão da saúde. Irmã Zilda, boa noite, irmã Zilda. Isso mesmo, ela diz aqui que estamos unidos em oração e vem agradecer pelas bênçãos recebidas. Glória a Deus por isso.
O irmão Paulo Roberto manda um abraço a todos os irmãos de Lambari. Isso, e eu faço minhas as suas palavras, irmão Roberto. Um abraço a todos os irmãos de Lambari. Glória a Deus por isso, né? Deus seja louvado por cada um desses agradecimentos, dessas vitórias. E hoje, irmãos, escolhi um tema, para mim, muito recente na minha vida, para mim, muito do meu cotidiano, né? Há um tempo já. Eu vou falar hoje sobre recomeço, né? E eu fiquei perguntando para Deus o que era para eu trazer hoje, né? Que palavra, Senhor? Tanta coisa tem sido falada já, tanta palavra, tanta live, tanta pregação. O que eu vou falar hoje, né? Irmãos, quem me conhece sabe que eu sempre gosto de falar daquilo que eu vivo, porque falar daquilo que não se conhece é muito difícil. Por exemplo, se eu chegar aqui para falar para vocês sobre navegação ou sobre aviação, eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu não sei exatamente nada. Eu mal sei comprar passagem aérea, que eu aprendi recentemente, que essa parte é do meu esposo. Então, eu mal sei comprar passagem aérea, que dirá entender alguma coisa sobre aviação. E só sei também do frio da barriga que dá quando dá as turbulências, mais nada. Então, eu não seria a pessoa mais indicada para tratar de assuntos como este. Mas falar de recomeço é algo que não é tranquilo para mim, porque falar de recomeço eu acho que não é tranquilo para ninguém, mas é algo que eu tenho vivido. E foi algo que eu escolhi falar nessa noite. Não me perguntem por quê. Né? Para mim, talvez porque seria mais fácil, pode até ser essa a justificativa. Mas eu acho que quando nós falamos, como eu estou falando para muitas pessoas, eu sou obrigada a me ouvir, né? Então, se eu estou me ouvindo, é porque eu também preciso dessa palavra de hoje. E todas as vezes que o Senhor me coloca para conduzir a palavra dele para os meus amigos ou irmãos, eu sei que ele está falando primeiro comigo. Ele sempre quer primeiro tratar aqui dentro, primeiro cuidar de algo aqui dentro, para depois falar com a multidão, com aqueles que me ouvem. E dessa vez não é diferente. E nós vamos falar de recomeço usando um exemplo bíblico, né? A Bíblia ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela tem tudo, exatamente tudo. É por isso que eu chamo a Bíblia de uma carta de amor. Eu sempre chamo a Bíblia de uma carta de amor. Eu acho que ela, na verdade, é um manual de instruções do amor, né? Porque ela contém tudo, tudo. E eu fui pesquisar sobre isso, sobre recomeço. E aí eu fui e me deparei com a história de Ruth. Ruth e Noemi. E nada como numa noite de quarta de poder, né? Um culto do Ministério da Mulher, tratar de duas mulheres, né? Dois ícones bíblicos. E nós temos exemplos grandiosos de mulheres na Bíblia, né? Quantas aí tem? Gosto muito da história de Esther, né? Do exemplo de Esther. Então, temos vários exemplos, né? E Ruth e Noemi não é diferente disso. E elas são exatamente, ou o exemplo perfeito de recomeço. Então, novamente, eu vou te convidar a curvar a sua cabeça, porque nós vamos agora ouvir o que Deus tem para nos falar. Nós vamos abrir a Bíblia. E antes de abrir a Bíblia, nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo, que Ele abra as nossas mentes. E que Ele me inspire nessa noite, me ilumine, né, para que eu fale aquilo que Ele precisa que eu fale, e não o que eu quero falar. Amém? Querido Pai, novamente em Tua presença, Senhor, eu te peço a Tua inspiração, te peço a Tua iluminação, te peço, Senhor Jesus, que o Senhor me guie, que o Senhor me inspire, que eu aqui, Senhor Jesus, diante dessa câmara, seja apenas e tão somente um instrumento em Tuas mãos.
Senhor, que o Senhor faça aquilo que o Senhor já tem, Senhor Jesus, escolhido para essa noite. Que o Senhor realize, Senhor, toda a obra que o Senhor precisa realizar. Que seja assim na minha vida, primeiramente, e na vida de cada um dos ouvintes nessa noite. Cuida, Senhor Jesus, das nossas vidas. E fale conosco. Fale aos nossos corações. Senhor, se aqui tem pessoas que precisam recomeçar, eis-nos aqui para ouvir aquilo que o Senhor precisa melhorar ou mudar nas nossas vidas. Em teu nome eu já te agradeço. Amém. Amém, igreja. Então, o título da mensagem de hoje é Deus quer te dar um recomeço. E o texto para meditação está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Na verdade, o texto que embasa a mensagem de hoje é todo o livro de Ruth. Ele é um livro bem curtinho, né? Ruth tem apenas 4 capítulos, então ele é muito pequenininho. Mas eu não tenho como ler 4 capítulos aqui, né? Porque senão vocês me deixarão falando sozinho. E eu não gostaria disso. Já é muito difícil falar aqui para as câmeras só com a Andresa me olhando. E ler 4 capítulos sozinha seria pior ainda. Então, nós vamos resumir esse texto bíblico lá nos 2 versículos mais lindos desse livro, que são os versículos 16 e 17 do capítulo 1, que diz assim. Então, vou contar um pouquinho da historinha para vocês entenderem o contexto desses 2 versículos, tá? Naquela época dos juízes, houve um período de muita fome na terra. E o esposo de Noemi, chamado Elimeleque, nome estranho, né? Eu tenho que toda vez ler para eu não falar errado. Elimeleque. Ele era casado com Noemi. Diante desse período de fome, um período muito difícil, eles saíram de onde eles moravam, né? De Belém, e foram morar em Moabe. Foram peregrinar ali pelos campos de Moabe. Com eles levaram seus 2 filhos, o Malom e Quilion. Esses 2 filhos se casaram, né? Constituíram suas famílias. E com o passar do tempo, morando ali, tanto o esposo de Noemi quanto os seus 2 filhos vieram a falecer. E Noemi ficou sozinha, sem ninguém da família, além das noras. Todavia, considerando que as noras eram ainda jovens e tinham ficado viúvas, não tinham filhos, né? Elas não deram filhos aos seus esposos, então elas estavam sozinhas. E naquele período, naquela época, elas poderiam retornar para as casas de seus pais. E foi isso que, ali desamparada, né, angustiada, imagina Noemi, sem mais ninguém, sem o esposo, sem os dois únicos filhos dela, também faleceram. Ela ficou, sobretudo naquela época, né, que a mulher, ela era muito dependente do esposo. Quem tinha voz era o esposo, o homem da casa. Hoje nós estamos numa época que a mulher, ela, com certeza, tem independência e ela consegue se virar sozinha, digamos assim. Mas naquela época, para Noemi, como deve ter sido? Ela deve ter se sentido desamparada em todos os sentidos. Realmente, ela se sentiu muito desamparada, inclusive pelo próprio Deus. Então, ela orientou as noras dela eram Ruth e Orfá. Elas duas poderiam voltar para suas casas, e a sogra orientou exatamente isso, que elas retornassem à casa de seus pais, para que elas constituíssem nova família, né, encontrassem um novo esposo, porque ela tinha decidido voltar para sua terra, em Belém. E aí, Ruth responde assim para Noemi, lá no versículo 16. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la.
Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Gente, para mim, sobre tudo essa frase aqui, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Para mim, eu não quero ser exagerada, mas que eu me lembre nesse momento, no meu ponto de vista, é uma das declarações de amor mais lindas que eu conheço na Bíblia. Porque o Deus de Ruth não era o Deus de Noemi. Quando ela veio de Belém para os campos de Moabe, né? Os campos de Moabe era uma terra idólatra. Então, quem apresentou o Deus com D maiúsculo, né? Vamos dizer assim, para Ruth? Foi a sogra dela. Com certeza, não tenho dúvida disso. E assim, eu acho que a maior prova do que Deus tinha realizado na vida de Ruth, Noemi estava tendo neste momento, né? O seu Deus será o meu Deus. Eu acho que o coração dela deve ter se enchido tanto de alegria, assim, de ouvir essa frase. E eu acho muito linda essa declaração de Ruth, essa doação de Ruth para a sogra dela. Muito linda mesmo. Mas hoje nós estamos aqui para falar desse retorno de Noemi a Belém. Noemi e sua família tinha errado sim, né? Ela tinha deixado uma terra que em Belém significava casa do pão. E elas saíram de lá em razão de uma grande dificuldade, em virtude da fome, e vieram para Campos, para uma terra idólatra, para uma terra que não servia ao Deus que eles serviam. Então, sim, eles erraram diante de Deus. Eles fizeram uma escolha que, com certeza, não tinha o aval de Deus. Mesmo assim, Deus não abandonou aquela família. Ah, Daisy, né? Até tem uma parte no livro que declara o quanto Noemi se tornou amarga em razão da tamanha perda que ela teve. Quando ela perdeu os filhos e o esposo, ela voltou para a terra dela, ela nem se permitia ser chamada de Noemi. Ela gostaria de ser chamada de Mara, que significava amarga, porque ela estava muito triste com Deus. E eu quero chamar a sua atenção aqui para esse momento que nós estamos vivendo. Não é um momento que o mundo está sendo assolado pela fome. Bom, esse não é o principal problema do momento, né? Nós estamos passando por um período de pandemia. E muitos de nós têm se visto como Noemi, né? Eu não sei se alguém que está me assistindo neste momento já perdeu alguém para o Covid, né? Em razão do Covid. Mas pode ser que, e eu espero que não, e eu espero que não venha acontecer, que esse mal não chegue à sua casa. Mas pode ser que tenha chegado, ou que ainda chegue. Mas talvez não chegou a morte como chegou na porta de Noemi. Mas talvez tenha chegado aí na sua porta o desemprego. Alguém pode ter perdido o emprego em razão dessa pandemia. Alguém pode ter perdido um casamento. Alguém pode ter sido despejado. Alguém pode estar agora sem renda, pode não ter conseguido receber o auxílio emergencial. Né? Alguém, os filhos não estão na escola e não vão ter condição de voltar para a escola, não sei, se particular. Quantos problemas podem estar acontecendo na sua vida ou na minha vida em razão dessa pandemia? E é esse paralelo com a história de Noemi e de Ruth que eu quero fazer com a minha e a sua história neste momento.
Neste momento, nós podemos estar nos sentindo desamparados por algum motivo, seja ele qual for. Seja porque você não está podendo sair na rua, seja porque você não está podendo ver sua família, viajar para estar com eles, ou eles não podem viajar para estar contigo. Eu estou sentindo muita falta dos meus sobrinhos, da minha irmã, muita falta mesmo. Eu não vejo a hora de revê-los, né? E eu sei que, assim como eu, vários de vocês estão passando por isso. E vários de nós estão se sentindo desamparados. Só que Noemi, ela se sentiu desamparada, ela tinha noção do erro que ela tinha cometido, né, que não é o nosso caso agora. Essa pandemia não veio em razão de um erro seu ou meu, mas nós estamos tendo que passar por ela. Né? E aí a gente se pergunta, às vezes, você se tornou nesses 3, 4 meses aí uma pessoa amarga, como se tornou Noemi, questionando a Deus, por que isso? Mas o meu convite para você, nessa noite, é o mesmo a escolha que foi dada a Noemi. Noemi, ela reconheceu o erro dela, ela foi humilde diante de Deus e ela tinha uma escolha. Ela poderia escolher ficar ali, naquela terra idólatra, né? Ou ela poderia voltar para a terra dela. E voltar para a terra dela, só que agora ela voltaria de outra forma. Sem o esposo, sem a família, ela voltaria viúva e sozinha. Implicaria um recomeço. E talvez o que está te faltando nessa noite é escolher um recomeço para a sua vida. Seja ele em que área for. Eu não sei se é para voltar para a sua cidade, como foi o caso da Noemi, né? E ela teve a primeira surpresa. Vocês acham que Noemi imaginava que a nora dela ia escolher acompanhá-la? Não. Muito pelo contrário. Ela se sentia desamparada e ela culpava a Deus por tudo aquilo, que ele a tinha desamparado. Mas o cuidado de Deus era tão grande com Noemi que o primeiro detalhe que ele cuidou foi devolver a família dela. Noemi já era de idade. Com certeza, e como a Bíblia não relata isso, né? E ela mesma falou isso para a nora dela. Ela não tinha mais expectativa de arrumar um novo casamento. Não, ela já era idosa. Ela não buscava isso. Quando ela orientou as noras a voltarem para as terras de cada uma delas, ela falou: vocês são jovens, vocês têm a vida toda pela frente. Eu não. Eu vou voltar lá para minha terra, porque lá tem familiares meus, e vou viver como uma viúva vive. Ela não contava que Ruth ia escolher ser a família que ela não tinha, ou continuar sendo a família dela. E eu quero te mostrar nessa noite o cuidado que Deus tem com cada um de nós, né? Quem me conhece sabe que há 1 ano e meio eu tenho vivido de recomeços. Todos os dias é um recomeço. Às vezes eu acho que, não, agora eu já passei por tudo, né? Agora já consegui, eu já estou melhor, já passei por várias experiências, já me restabeleci. Mas não. Sempre tem um recomeço, sempre tem algo pelo que eu não passei. E essa sensação de perda é exatamente essa que Noemi teve, é de desamparo, né? De solidão. É exatamente isso que Noemi... Quem já passou por perda sabe que é exatamente isso. A gente se sente sozinho, a gente sente que a vida acabou ali. Mas Deus sempre tem um recomeço para a gente, como tinha para Noemi, como tinha para Ruth. Ruth também escolheu. Ela escolheu acolher a sogra dela. Ela escolheu ser misericordiosa com a sogra dela e acompanhar a sogra dela para a terra que não era dela. Ela foi para longe.
porque ela já conhecia Deus. Ela poderia muito bem ter continuado ali na sua terra, com a sua família, e ter levado esse Deus que ela acabara de conhecer à sua família. Mas e Noemi? Quem ia cuidar dela? Então, Noemi escolheu ir para ali, para voltar para Belém. Né? E ali eram duas viúvas vivendo juntas. E a parte assim que eu achei muito interessante é que Noemi sempre motivava Ruth. Ela sempre tratava Ruth motivando-a a querer algo melhor para ela, a querer um recomeço para a vida dela. Noemi não abusou da misericórdia de Ruth. Quando Ruth voltou com Noemi, Noemi não encostou na nora e falou, não, agora você tem que viver em minha função. Não, pelo contrário. Noemi influenciava Ruth a encontrar um novo marido. Quem lê o livro de Ruth, ele é maravilhoso e é muito pequenininho. Né? Ela ensinou a Ruth como se preparar para isso. Ela não parou a vida de Ruth. Ela não foi um peso na vida de Ruth. Pelo contrário. Na verdade, o que Deus estava fazendo na vida de Ruth, na vida de Noemi, foi colocar Ruth para dar um sentido para ela viver. Por isso que, apesar das perdas, a gente tem que aprender a recomeçar de outras formas. Eu tenho vivido isso muito trabalhando nos projetos sociais do grupo de mulheres que funciona na minha casa. Na minha terapia, logo que eu voltei do meu luto, eu falei para minha psicóloga que o que me causava mais sofrimento era não ter de quem cuidar. Era não ter mais minhas filhas para cuidar. Eu sempre vivi em função de cuidar delas. Sempre cuidei delas. Eu vivi em função disso. E eu achava que eu não teria vida sem aquilo. Sem esse cuidado. Sem ter alguém que dependesse dos meus cuidados. Muito pelo contrário. Quero dizer para você que hoje eu cuido de muito mais crianças do que das minhas filhas. Cada casa que eu vou, sábado eu estive numa casa que tinha 7 crianças e outra que tinha 8 crianças. Né? Só aí são 15 crianças. Muito mais filhos do que eu já imaginei ter por toda a minha vida. Né? Mas são filhos de coração. Filhos que eu amo cuidar. Então, apesar das nossas perdas, Deus sempre quer que a gente aprenda a recomeçar. E Deus deixou Ruth na vida de Noemi para que ela tivesse um sentido para viver. Ele deixou uma filha na vida dela para que ela tivesse um objetivo, cuidar daquela moça, orientar aquela moça, continuar falando de Deus para aquela moça. Então, Noemi não tinha só um motivo para recomeçar, que era voltar para a terra dela. Ela tinha Ruth. Então, ela tinha que ser forte, ela tinha que ser espelho para Ruth. E foi isso que Deus fez na vida de Noemi, e não só na de Noemi, na de Ruth. Você acha que Deus não recompensou Ruth pelo sacrifício que ela fez? Será que nós teríamos feito o que Ruth fez? Será? Deixado as nossas vidas ou de morar com os nossos pais para ir morar com a sogra? Sem garantia de nada. Elas iam viver como viúvas naquela terra. Uma terra estrangeira para Ruth. Isso chama amor incondicional. E esse amor incondicional está lá, né? Um pouquinho antes desse versículo 16, desde o versículo 11 até o 16, tem a narração desse amor incondicional. O amor incondicional que Ruth demonstrou por Noemi. E você vê aí, em cada detalhe dessa história, os cuidados de Deus, com cada uma delas. Então, meus amados, o meu conselho nessa noite, que Deus falou primeiro comigo, é que Ele quer me dar um recomeço, em cada área da minha vida. E tem sido assim.
Eu tenho recomeçado em muitas áreas. Então, eu não sei se você precisa de um recomeço hoje, é com a balança. Vou falar um exemplo simples, porque eu precisei recomeçar com a balança também. E a maioria de nós que estamos saindo dessa pandemia, né, estamos saindo, entre aspas, gradualmente, né, que já estamos voltando a algumas atividades, teremos que ter um recomeço com a balança, né? Talvez você vai ter que ter um recomeço porque você acaba de perder um relacionamento, um casamento, um namoro, ou porque você está mudando de emprego, ou porque você nem tem um emprego agora e você vai ter que se reinventar. Quantos vídeos e quantas lives nós assistimos já nesse período tratando sobre reinventar? Quantas pessoas que eu tenho convivido que, assim, trabalhavam em empresas e hoje estão fazendo comida para vender por delivery. Esses dias fui até cobaia, até gostei dessa parte de ser cobaia, de experimentar comida e ser crítica de comida. Gostei da parte só de experimentar, né? De ser crítica não gostei muito não, mas não mandei me pedir a opinião, então eu dei a opinião. Então, mas tem muita gente se reinventando. Se reinventar é recomeçar. Né? Tem uma parte, um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que esse faz parte da minha vida desde que eu tinha. Foi o primeiro poema que eu recitei de cor na escola. Ele chama Recomeçar. E a parte inicial dele diz: não importa em que momento da vida você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Sempre é necessário recomeçar. Talvez não em decorrência de uma perda, como foi para mim, como foi para Noemi, mas em decorrência de tantas outras coisas você precisa recomeçar. Né? E às vezes recomeçar significa mudar de estratégia. Talvez você está orando por uma pessoa há tanto tempo e não funciona. Recomece de outra forma. Use outra estratégia. Isso também é recomeçar. E Deus quer te dar esse recomeço. Só que recomeçar, irmãos, uma parte muito importante do recomeço é que para recomeçar, a primeira coisa, ou a principal coisa que nós precisamos é abrir mão do orgulho. Porque recomeçar significa começar aquilo que eu já tentei fazer e não deu certo e eu vou ter que fazer de novo. E às vezes o nosso orgulho, ele não nos permite ir adiante. Mas eu já tentei. Se eu voltar e recomeçar, o que as pessoas vão pensar de mim? Vou parecer fraco ou fraca. Eu sei que você, alguém aí que está me assistindo, deve pensar assim. Eu já pensei inúmeras vezes. Eu não posso isso, porque o que vão pensar de mim? Eu não posso voltar, eu não posso refazer. Agora eu tenho que seguir daqui para frente. Recomeçar é abrir mão do orgulho, é reconhecer que você errou e com humildade pedir a Deus que te ajude a mudar, porque sozinho não dá. Semana passada eu fiz um pedido num estabelecimento e agora que essa fase de pandemia tudo é por WhatsApp, né? A maioria das coisas, estou achando essa parte ótima. E eu fiz um pedido, uma encomenda, eles foram me entregar fora. E aí, à noite, eu mandei um agradecimento para a pessoa que embalou tudo de forma tão caprichosa, tão carinhosa. E eu mandei uma mensagem, falei, muito obrigada, fulano, pelo carinho e o zelo de sempre. Aí ela agradeceu também, tudo, pela preferência e tal. E aí falou assim para mim, eu hoje estava conversando com o meu patrão, o patrão dela tinha ido levar a encomenda para mim, que eu não consigo entender essa força que você tem. E eu respondi para ela, nem eu. E eu realmente não entendo.
porque não é para eu entender. É apenas para eu viver. É apenas para eu ser testemunho. Eu falei para ela, a bondade de Deus com a minha vida me encanta todos os dias. Porque naturalmente falando, não era para eu estar do jeito que eu estou hoje. Não mesmo. Não falo isso com como se diz, como eu posso usar, falsa modéstia. Não, irmãos. Do fundo do meu coração, porque aquele que conhece e esquadrinha todo o nosso ser, inclusive a nossa mente e coração, ele conhece que é de verdade o que eu estou dizendo. Eu não entendo e não compreendo o que Deus realiza na minha vida toda manhã. Não entendo. Mas eu sei que Ele é esse Deus aqui de Ruth. É o Deus de Noemi. É o Deus que cuida de cada detalhe, que coloca pessoas na minha vida para cuidar, né? Que coloca objetivos de vida na minha vida, né? Coloca sentidos para a minha vida, sobretudo naquilo que Ele precisa que eu faça, para que eu seja instrumento dele, para que algum dia alguém fale, né? Para que um dia eu possa ouvir isso aqui que Noemi ouviu. Porque o seu Deus será o meu Deus. Né? Então, acho que isso aqui não tem preço. Então, eu não estou aqui para compreender também. Mas estou aqui para te dizer que é possível sim recomeçar. E eu sou prova disso. Quer dizer que eu já terminei meu recomeço? Todo dia eu estou recomeçando. Né? Em várias áreas. Todo dia eu recomeço no meu trabalho, todo dia eu recomeço lá na minha atividade física, que às vezes eu não quero estar lá, né? E por algum motivo eu até não vou, e aí eu tenho que recomeçar. Em coisas muito simples. Todo dia eu tenho que recomeçar, e você também, no seu relacionamento com seu esposo ou esposa. No seu relacionamento com seus filhos. Ontem não deu certo, mas não significa que hoje não dará. Então, é necessário sim recomeçar. Amém? Então, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você já permitiu que Deus te dê um recomeço? Se não permitiu ainda, o que falta para você permitir? Agora eu vou te contar o final feliz da história de Ruth. Ruth, quando chegou ali, ela foi procurar o que comer para ela e para Noemi. E naquela época, né, os donos das grandes propriedades que plantavam ali, que produziam, né, cevada, né, os grãos daquela época, eles, à medida que os ceifeiros passavam fazendo a colheita, as espigas que ficavam para trás, eles deixavam para alimentar órfãos e viúvas. Eu andei pesquisando sobre isso. Então, vocês já imaginam como é que Noemi e Ruth iam viver, sendo viúvas naquela terra, viveriam das sobras, né? Mas Ruth foi colher as espigas que sobravam da ceifa de um moço muito, muito, muito abastado, muito rico, que agora me faltou o nome, mas eu consigo achar aqui. E, por coincidência, esse moço era parente de Noemi, do esposo de Noemi. E ela coletou essas espigas, ela levou para casa essa cevada, e esse dono dessa plantação, um dia viu Ruth ali. E pelo que a história conta, ele já se encantou por ela desde ali. E ele deu ordem aos ceifeiros dele que deixasse mais espigas do que o normal e que não era para impedir Ruth de apanhar as espigas, ali os grãos de cevada. Não era para impedir, não era para tocar nela. Então ele passou a proteger aquela menina. E ela sempre levava grãos para casa. Até que um dia,
E Noemi, ela contava tudo para Noemi. Elas eram confidentes e amigas. Então, até que um dia, esse amor resolveu. Noemi falou que ela tinha que se preparar para encontrar com ele, porque quem sabe ele a resgataria e a tomaria como esposa. E assim Ruth fez. Por isso que no início eu falei que Noemi também aconselhava Ruth. Ela cuidava dela como uma filha. E assim foi feito. E, resumindo a história, Ruth foi protegida por ele, ela comia da comida que os ceifeiros comiam, ela era bem tratada, até que um dia ela se tornou a esposa de Boaz. Então, Boaz, que era um homem muito, né, rico, proporcionou a Ruth o que ela não tinha. E com certeza, consequentemente, a Noemi, que já era da família. E um detalhe mais importante, Deus deu um filho a Boaz e a Ruth. Sabe quem era esse filho? O nome do filho de Boaz e Ruth era Obed. Obed é da linhagem de Jesus. Ele era avô de Davi. Então eu quero te mostrar com isso de onde Deus tirou Ruth e Noemi e aonde ele colocou. Não é porque você e eu erramos que o nosso Deus nos abandona. Ele não pactua com os nossos erros. Mas ele reconhece um coração arrependido e ele perdoa. Sobretudo quando nós queremos fazer diferente. Foi isso que Ruth fez. Ruth, ela foi recompensada pelo que ela fez pela sogra dela. Você acha que Deus não vê cada um desses detalhes? Que ele não está atento a tudo? Exatamente tudo está assim. Ruth foi mãe do avô de Davi. Ou seja, Ruth foi parar na linhagem de Jesus, do próprio Salvador. Então, olha a reviravolta que Deus pode fazer na sua vida se você permitir que Ele te dê um recomeço. Ele tem feito obras grandiosas na minha vida. E eu sou muito grata a Ele por isso. Espero que você também tenha recomeços, pequenos, grandes, todos os dias, todas as horas, se for necessário. Recomece sempre. Porque sempre é preciso, sempre é possível e necessário recomeçar. Amém? Irmãos, para fechar, eu quero contar aqui o testemunho da irmã Solange Lemes, lá de Monsenhor Paulo. Fiquei sabendo aqui agora à noite. Fiquei maravilhada. A irmã Solange está maravilhada com o que Deus fez na vida dela. Ela já ora pelo esposo dela há algum tempo, né? Com certeza, como todas nós esposas oramos, os esposos oram pelas esposas. E a irmã Solange, ela tem uma lista. Eu fiz aqui o pedido dela. Ela pede sempre que a gente ore pela lista dela. Essa mulher é uma mulher de oração e ela ora por várias pessoas que ela quer alcançar para Jesus. Olha só, enquanto ela está cuidando dos outros, eu tenho certeza que o esposo dela está nessa lista também, Deus está cuidando dos dela. Tá vendo que a história da Bíblia, o Deus da Bíblia não muda? A irmã Solange teve uma surpresa essa semana. O esposo dela passou a guardar o sábado. Ele trabalha com venda de hortaliças. E ela foi até a horta lá onde ele produz, e ela não sabia, mas ela se deparou com uma placa escrito que os atendimentos seriam de domingo a sexta. Ou seja, a partir daquele dia, ele não mais venderia aos sábados. Então, olha só o que Deus está fazendo na vida dessa irmã. Porque ela não desistiu.
porque com certeza essa irmã já recomeçou várias vezes. E irmã Solange, eu tenho certeza que a senhora vai continuar recomeçando. Mas permaneça nessa esperança e nessa fé. Porque assim como Deus fez o que fez na vida de Ruth e Noemi, tirou elas da miséria, né, de uma vida de perdas total, e colocou ela aonde colocou, né, na descendência de Jesus. Imagina o que Deus não pode fazer nas nossas vidas, diante do que Ele já tem feito. Parabéns, irmã Solange, por essa perseverança em oração. A senhora é um exemplo para cada uma de nós aqui, esposas, esposos, todos aqueles que têm orado por alguém. Que Deus continue abençoando e resgatando a sua família e toda essa lista aí. Amém? Irmãos, foi grandioso estar com vocês nessa noite. Foi muito bom falar um pouquinho da minha experiência, mas, sobretudo, falar dessa história de Ruth. Eu já tinha lido o livro de Ruth, mas não sob essa perspectiva, que foi estudar esse livro para hoje. E me trouxe muito calento ao meu coração e muita motivação para recomeçar, porque me alimentou ainda mais a minha esperança do quanto Deus faz pelas nossas vidas. Amém? Irmãos, a Andressa vai cantar um louvor agora para a gente fechar, e nós vamos adorar a Deus com esse louvor e logo em seguida com uma oração. Amém? Nesse momento, para encerrar o nosso culto dessa noite, nós vamos agora cantar o hino. Se você tiver no seu lar, se você tiver condição agora, nesse momento, de poder louvar o nome do nosso Deus, esse hino é uma oração que nós vamos declamar em forma musical ao nosso Deus. O hino de número 480 do nosso inário, Em Tuas Mãos. Que nós possamos colocar todas as nossas angústias, todos os nossos recomeços que nós temos nas nossas vidas nas mãos de Deus, em Tuas mãos. Nós vamos agora, neste momento, louvar o nosso Deus. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, Teu carinho e Teu amor. Meus temores vou depor em Tuas mãos, em Tuas mãos, em Tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em Tuas mãos. Toma, pois, meu coração em Tuas mãos. Amém. Em Tuas mãos. Vamos colocar nessa noite. Se você tiver como se colocar de joelho aí na sua casa nesse momento, se coloque. Fique à vontade para falar com o Senhor nessa noite. Mas coloque nas mãos dele os recomeços que você precisa. Só Ele pode nos ajudar a recomeçar, seja em que área for. Vamos falar com o Senhor nessa noite.
para que Ele seja conosco. Eu aprendi essa semana para trás que quem quer faz, quem não quer conta a história. Foi uma frase que para mim foi muito importante, porque às vezes eu mesmo fico contando histórias para mim para justificar decisões que eu não quero tomar. E também isso está relacionado aos recomeços que eu preciso. Então, não conte mais histórias. Pegue e faça. Decida-se nessa noite. Você precisa falar para você mesmo que você quer mudar e que você vai mudar. E o resto, aquilo que não é para você fazer, é para aquele que tudo pode. Então, coloque diante dele nessa noite. Querido Deus, quantas pessoas estão nesse momento, Senhor, nos ouvindo, nos assistindo? Eu não tenho como saber, mas o Senhor sabe e o Senhor está agora com cada uma delas. Senhor, eu sei que o Senhor já cuida da vida dessas pessoas, mas hoje nós estamos aqui nesse momento especial para colocar em tuas mãos os nossos pedidos de recomeço. Vários são eles, Senhor. Vários recomeços nós precisamos em nossas vidas, no trabalho, na vida familiar, na vida conjugal, no relacionamento com os filhos. Um recomeço, Senhor Jesus, na vida alimentar que seja, Senhor. Um recomeço, Senhor Jesus, comigo mesmo, com o meu amor próprio, um recomeço com a minha autoestima, um recomeço no meu relacionamento contigo, na minha comunhão com o Senhor, um recomeço na minha jornada com o Senhor. Quantos podem estar longe do Senhor? Quantos podem ter se afastado porque se sentiram desamparados, Senhor, nesse momento tão conturbado que estamos passando? Quantos, meu Deus? Quantos, como Noemi e sua família, se afastaram de Ti, porque, Senhor, resolveram viver em terras diferentes, buscando melhorias, mas que não pediram a Tua, Senhor, cobertura, não pediram a Tua aprovação. Mas essas pessoas, Senhor, muitas delas podem estar hoje me ouvindo, ou vão me assistir em outra oportunidade. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor possa, Senhor Jesus, ajudá-las a vencer o orgulho e a retornarem como Noemi fez, a vencerem o orgulho e a recomeçarem como Ruth fez. Senhor, Ruth não teve orgulho para ir ali catar aquelas espigas, para catar aquelas sobras. Também não tiveram orgulho, Senhor Jesus, para retornar para Belém e Ruth para ir para aquela cidade estrangeira. Elas apenas confiaram em Ti. Na verdade, Senhor, elas deram um pulo no escuro, porque isso é fé, um salto no escuro. Senhor, então cada um de nós precisa nessa noite dar vários saltos no escuro, porque vários recomeços precisam ser realizados em nossas vidas. Mas nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar segurar no nosso salto. Que o Senhor esteja lá embaixo, Senhor, para nos amparar em Teu colo. Que assim seja. Conduza as nossas vidas, conduza a vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa. Recebe, Senhor, cada pedido de oração feito aqui, transmitido ou não. Recebe cada agradecimento. Senhor, abençoa a vida de cada um que parou o seu tempo nessa noite para estar nesse culto, nessa adoração a Ti. Muito obrigada pelo que o Senhor falou às nossas vidas, pelos hinos, Senhor, cantados. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos com saúde para Te adorar. Por favor, Senhor Jesus, cuida especialmente da vida de todos aqueles que estão, Senhor, trabalhando nesse momento dentro de um hospital, lidando, Senhor Jesus, com pacientes da Covid. Por favor, cuida deles. Senhor, revista eles, Senhor Jesus, com a Tua proteção. Cuida também, Senhor, de cada paciente. Por favor, também, Senhor, cuida da mente, Senhor, da inteligência, da dedicação de cada pesquisador que tem trabalhado, Senhor, em função dessa vacina. A humanidade precisa, Senhor, dessa descoberta. E é o Senhor quem conduz tudo, todas as coisas. O Senhor é quem realizou a obra master, Senhor, que foi a criação humana. Agora, Senhor, conduza esses pesquisadores da melhor forma possível. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu estou certa da obra extraordinária que o Senhor tem feito e fará.
Em teu nome eu te louvo. Amém. Meus amados, muito obrigada mesmo por sua presença nessa noite, nesse culto, por participar conosco de mais uma quarta de poder. Foi tremendo nessa noite. Agradeço a Juliana, a Andresa por terem nos ajudado a conduzir esse trabalho nessa noite. Quero mandar um beijo especial para minha prima Ana Flávia, que está me assistindo lá de Brasília, lá de Planaltina. Um beijo, Flávia. Muito obrigada por estar aqui nessa noite. Muito obrigada por tudo. Meus irmãos, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor, se cuidem e recomecem sempre. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.